Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Gênesis, tá? Então, nós vamos ler hoje, estudar o capítulo 8 de Gênesis. Então, vamos estudar, vamos lá. Acompanhe comigo. Versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Irmãos, só para vocês terem uma noção do que Noé passou, o dilúvio total durou 1 ano e 10 dias. Pois é, durante 1 ano e 10 dias Noé ficou em quarentena. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? O que a gente passou aí com essa pandemia. A gente ficou em quarentena por pouco tempo, a gente já estava em tempo de enlouquecer por ficar trancado dentro de casa. Imagine, coitadinho do Noé, que ficou 1 ano e 10 dias. Tadinho, né? Ele e sua família. E assim, pela fé Noé obedeceu o Senhor, pela fé ele construiu a arca, pela fé ele pregou aquela geração que não queria saber de Deus. Então, gente, tudo foi pela fé. Aqui no versículo 1 diz que Deus se lembrou de Noé. O que significa Deus se lembrou de alguém? Será que Deus esquece das pessoas? Será que Deus esquece da gente? Porque aqui está dizendo Deus se lembrou de Noé. Será? Não, gente, Deus não esquece de ninguém. Não significa que Deus esqueceu de Noé, mas significa que Deus deu uma demonstração do seu favor a Noé, da sua graça a Noé. Significa cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Aqui foi em favor de Noé. Entendido? Então Deus não se esquece de ninguém, tá? Deus soprou um vento, aqui no versículo 1 diz, Deus soprou o vento. O mesmo Espírito que dava vida à criação é o mesmo que está aqui em Gênesis 8. Aqui, ele sopra vida para a nova criação. O vento que sopra é o primeiro sinal da nova vida que vem aí. O Espírito de Deus, por quem o mundo foi criado, está trabalhando novamente aqui. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. Irmãos, as fontes do abismo fecharam-se embaixo, tá? E as comportas do céu fecharam-se em cima, e as chuvas pararam. Pararam total. Versículo 3. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Irmãos, como num ralo gigante, as águas começaram a escoar. As águas evaporaram, foram sendo sugadas pela terra, penetraram na terra e assim elas voltaram para o abismo. Vamos ler o versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 5 meses depois que o dilúvio começou, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat, irmãos, é uma região onde fica uma cordilheira de montanhas. Vamos ler o versículo 5. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. Gente, e começaram a aparecer os picos das montanhas. Nisso já fazia 7 meses do começo do dilúvio. E a arca repousou. Curiosamente, o nome de Noé significa descanso ou repouso. Para você ver, para tudo Deus tem um propósito, não é? O propósito na vida de Noé era de dar descanso. Vamos ler o 6 e o 7. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra.
Passaram-se, gente, 40 dias desde que os picos das montanhas apareceram. E Noé resolve soltar um corvo. E o corvo foi e voltou, até que ele não voltou mais. Provavelmente, por ele ser um animal impuro, ele deve ter achado carcaças de pessoas ou de animais mortos boiando sobre a água e deu para ele ficar por ali mesmo. Por isso que ele não voltou mais, tá? Vamos ler aqui o 8 e o 9. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e o recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Gente, Noé solta uma pomba, um animal limpo, mas a pomba não achou lugar para pousar e ela voltou. Vamos ler aqui o 10. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Gente, depois de 7 dias, Noé solta novamente a pomba. Vamos ler o 11. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. À tarde, ela trouxe uma folha de oliveira no bico. Aí Noé já percebeu que as águas já estavam bem baixas, né? 12. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais. Depois de 7 dias, ele soltou a pomba e ela não voltou mais. Isso significa que já tinha onde a pomba pousar, né? Já tinha algum lugar para ela repousar. Por isso que ela não voltou. Vamos ler o 13 e o 14, tá? Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Passaram-se 10 meses e 13 dias. E Noé removeu a cobertura da arca e ele viu que a terra estava seca. Vamos ler o 15, 16 e 17. Saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Irmãos, depois de 1 ano e 10 dias, a terra estava completamente seca e Deus ordenou o desembarque de Noé e sua família. Percebam que mesmo Noé vendo que a terra estava seca, ele esperou que Deus falasse com ele. Ele só saiu da arca quando Deus deu a ordem para ele desembarcar. Isso que é obediência, né, irmãos? Antes de todos saírem da arca, Deus renovou uma bênção com Noé. Deus renovou a bênção da fecundidade. Deus falou: sejam fecundos e nelas se multipliquem. Era como no início da criação. Mas o que levou o povo a rejeitar a palavra de Deus? Vocês já pensaram nisso? Pois é, gente. O povo fez como hoje as pessoas estão fazendo. As pessoas hoje estão muito ocupadas com seus afazeres do dia a dia, e deixaram de lado as coisas da eternidade, deixaram de lado as coisas de Deus. As pessoas acreditaram que a vida continuaria como sempre estava e que nada mudaria. Hoje as pessoas continuam do mesmo jeito, né, irmãos? Pois é, as pessoas achavam que Deus estava lá no cantinho dele, que ele não iria interromper em nada o fluxo habitual da vida aqui na Terra. E hoje as pessoas continuam do mesmo jeito. As pessoas continuam achando que Deus está lá no lugarzinho dele, no céu, tranquilamente, só dando ordens aqui e ali, e que tudo vai continuar do mesmo jeito. Pois é, irmãos, mas como nos dias de Noé,
vai acontecer de novo. Jesus vai voltar para julgar o povo. Enquanto as pessoas pensavam que Deus não ia se meter em nada do que eles estavam fazendo aqui na terra, mas foi exatamente isso que Deus fez. Ele se meteu no que as pessoas estavam fazendo aqui na terra e houve juízo sobre a terra. E haverá juízo sobre a terra novamente. E as pessoas estão continuando como nos dias de Noé, achando que nada vai mudar. Vamos ler o 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros, de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Gente, agora quem lembrou de Deus foi Noé, agora foi ao contrário. Noé lembrou de Deus. E é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra altar. Pois é, vamos ler o 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Irmãos, o primeiro ato de Noé foi adorar a Deus e Deus aceitou o seu culto. Aqui diz que Deus aceitou e aspirou o aroma agradável do sacrifício de Noé. Deus, ele não só aceita o culto de Noé, mas também ele faz uma aliança, fazendo uma promessa a Noé. Primeiro, Deus promete não amaldiçoar mais a terra por causa do homem. Deus já havia amaldiçoado a terra pelo pecado de Adão, vocês lembram? Pois é, e ele acrescentou outra maldição pelo pecado de Caim. E a promessa de Deus aqui não anula as outras maldições, que não serão removidas até a volta de Jesus. Mas pela graça, Deus promete não aumentar mais a aflição do povo e promete não destruir mais o mundo. 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, o dilúvio, ele interrompeu o curso normal da natureza. O ciclo das estações foi tudo revirado durante mais de um ano. Mas isso não voltaria a acontecer. Deus aqui no 22 está prometendo que isso não vai mais acontecer. Deus reafirmou que o ritmo dos dias, das semanas, das estações continuarão enquanto durar a terra. Isso mesmo, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido esse capítulo, que vocês tenham gostado desse estudo. Até o próximo estudo de Gênesis, tá bom? Prometo gravar mais vídeos de Gênesis, que eu tô demorando muito, não é? Então, irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.